não tem como não temer. E não tem como não tremer, né? Aleluia, Jesus. Amém? Amados, é com muita alegria no meu coração que nós vamos estar permitindo, não é? Ao Espírito Santo de Deus que fale através da nossa vida. Mas eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo de Deus, ele já falou poderosamente nessa noite. Jesus já falou conosco. Se você percebeu desde o primeiro louvor que foi entoado nessa noite, você vai ver uma trajetória linda do Espírito Santo de Deus falando com a igreja. E o Senhor falando com a igreja sobre fé. Eu disse ao pastor Edson que era apenas um complemento daquilo que ele ministrou pela manhã. Quem esteve aqui na escola dominical recebeu uma bênção poderosa da parte do Senhor. E nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus. Quero que você nos ajude, compartilhe conosco. Capítulo de número 16. A partir do versículo de número 13. Através de mim, Jesus clareia, não é, amados? E isso é uma verdade. Aleluia. O texto dessa mensagem aqui na Bíblia diz sobre a confissão de Pedro. O versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Olha, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Quando, na quinta-feira, eu estava na minha casa já me aprontando para ir para a aula, e ali, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar o meu coração. Incomodou o meu coração. E eu disse para o Átila: eu não vou para a escola. Eu vou para o culto. Hoje vai ter a palavra de ensino, na terça-feira. Vai ter a palavra de ensino, é a palavra da escola dominical, que não houve no domingo, não é? E eu estou sentindo o desejo tão grande de ir na casa do Senhor. E aí eu vim para a casa do Senhor. Vim andando, caminhando, conversando com Jesus.
assistimos aqui ao estudo que foi ministrado pelo pastor Edson, maravilhoso, sobre o dom de revelação. E quando terminou, o pastor Paulo veio até a mim e eu o cumprimentei. Mais um pouquinho? Quer arrumar? Tá bom? Acho que tá bom, né? Tá bom. Obrigado, querida. E ali o pastor Paulo falou assim para mim: irmã Rosa, eu fiz uma prova de Deus hoje. Porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para lhe convidar para ministrar a palavra. E eu então disse para o Senhor: mas Jesus, a tua serva não vem durante a semana na igreja, porque ela estuda. E ela não vem na igreja durante a semana. E aí o Senhor falou comigo: fale a minha serva para trazer a palavra. E aí então o pastor Paulo disse assim: Senhor, se for de ti, hoje ela vai vir aqui na tua casa. E ali quando o pastor Paulo falou para mim dessa maneira, eu fiquei tão maravilhada. Eu disse: como que o Espírito Santo de Deus é lindo. Como que o Espírito Santo de Deus me incomodou para que eu viesse ao culto e não fosse à escola. Porque o nosso pastor estava fazendo uma prova com o Espírito de Deus. Ele disse: se for de Deus, verdadeiramente, Senhor, a tua serva vai vir e eu vou convidá-la para trazer a palavra. E aí quando ele nos convidou, nós aceitamos, né? Ficamos naquela posição: Jesus, se for possível, passa o cálice de mim. Mas se não for possível, esse-me aqui. E ali começamos então, amados, a buscar ao Senhor. Começamos a pedir ao Senhor a direção da palavra, naquilo que o Senhor queria trazer à sua igreja. E aí o Senhor trouxe uma palavra. O Senhor me trouxe esse texto. E aí o Espírito de Deus começou a trazer a revelação dessa palavra. Quando foi hoje de manhã, nós viemos à escola dominical, fizemos aqui uma classe única, e o pastor Edson ministrou a palavra. E o pastor Edson começou a ministrar a palavra, e eu observei que a palavra, irmão Dinei, era a mesma palavra. A mesma palavra. Eu disse: Senhor, me traz a impressão que parece até que o teu servo leu o texto que tu me deste. Ou que de repente eu passei o e-mail para ele, né, comunicando a ele a palavra que o Senhor ia trazer nessa noite. E de repente eu observo o desenrolar do culto, os louvores ministrados, a palavra ministrada, os hinos maravilhosos, a palavra lida pelo pastor Edson no início, falando da fé acerca daquele paralítico. A palavra de Efésios 6:10, ministrada pelo nosso amado presbítero Paulo. E eu vejo, amados, como o Espírito Santo de Deus tem interesse em se fazer conhecer, em instruir a sua igreja. Como eu observo o trabalhar do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida. De repente, o Espírito Santo de Deus se manifesta e fala novamente no meio do seu povo. E eu fiquei maravilhada nesse culto de hoje. E o Senhor trouxe essa palavra. E o texto dessa mensagem, que o Espírito Santo de Deus nos deu, você pode até achar meio incoerente. Mas eu tenho compromisso de falar somente aquilo que Jesus quer que eu fale. Eu não quero falar uma vírgula, nem a mais, nem a menos daquilo que Ele quer falar para você. Ele quer apenas complementar a mensagem daquilo que Ele já falou durante este culto. E o título dessa mensagem é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Seria até uma palavra incoerente, né? Perguntar para a igreja: será que você sabe quem é Jesus?
Será que você conhece Jesus? Será que você está falando desse mesmo Jesus? E quando nós estávamos lendo essa palavra, o Átila vê a minha aflição lá em casa, estudando. E aí o Espírito começa a nos confrontar. Sabe, amados? E sabe o que eu observo, querido? Que esse texto aqui, Mateus, ele relata, e ele diz, e chegando Jesus, indo Jesus para as partes de Cesareia, mas o texto de Lucas, que fala desse mesmo assunto, traz um detalhe muito importante para esse texto. Porque Lucas diz que Jesus se deslocando com os discípulos para ir à cidade de Cesareia, não a Cesareia de Herodes, que Herodes construíra ali as margens do mar Mediterrâneo, porque sentia falta de Roma. Então ele constrói uma grande cidade, uma cidade poderosa, uma cidade chamada Cesareia, em homenagem ao imperador César. Esta cidade é outra cidade. É uma cidade que ficava ao pé do Monte Hermon. E é para essa pequena cidade que Jesus começa a se deslocar com seus discípulos. E a Bíblia diz, no texto de Lucas, que de repente, no meio do caminho, Jesus sentiu a necessidade de parar. Quem sabe para descansar, quem sabe para se alimentar, quem sabe para fazer os discípulos descansarem. Mas Lucas, ele fala aquilo que Mateus não fala. Ele diz que Jesus parou. E Jesus, então, apartou-se dos discípulos e começou a orar. E sabe o que eu fico imaginando, lendo esse texto? É que quando você vai para o capítulo 16 de Mateus, quando você vai para o capítulo 9 de Lucas, 8 de Marcos, que falam acerca desse mesmo texto, você vai observar que o ministério de Jesus já estava em pleno andamento. Jesus já havia começado o seu ministério de pregação antes mesmo de chamar os discípulos para pertencerem ao seu ministério. A Bíblia relata que quando ele sai do deserto, sai da escola em que ele fora aprovado, ele começa a pregar a palavra. Então Jesus já havia começado o seu ministério, amados, há muito tempo. Aos 12 anos de idade, ele já está pregando no templo. Você vai ver a trajetória da vida de Jesus, que ele não perdeu nem um momento sequer. Todo momento era momento para ele pregar a palavra do seu Pai. Anunciar o reino, falar do seu amor, falar das verdades, falar das coisas que estavam e que viriam a acontecer. E de repente Jesus nessa caminhada, Jesus para e vai orar. Porque muitas coisas aqui já tinham acontecido. O milagre da multiplicação dos pães, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha feito muitas maravilhas. Mas o interessante, amados, é que aquele povo que estava com Jesus, apesar de tudo o que ele já havia falado, e apesar de tudo o que ele ainda estava falando, e do que ele já havia feito, sabe qual era a impressão que Jesus tinha? É que parece que aquele povo, amado, não tinha ainda assimilado quem era Jesus. E eu cogito no meu pensamento de que de repente agora esse Jesus, ele sentiu a necessidade de dobrar os seus joelhos e de clamar ao Pai e pedir ao Pai que ele venha se revelar.
Porque muitas vezes, amados, nós lemos a palavra o ano todo. A lemos várias vezes até durante o dia. Mas muitas das vezes, queridos, nós temos dificuldade de receber a revelação da palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus todo dia. Mas se você não tiver a revelação dessa palavra, você não tem o entendimento daquilo que Deus quer falar com você. E aí Jesus está ali, parou e foi orar. E de repente Jesus vem, está no meio dos discípulos, está ali também uma multidão, nós sabemos que ele não caminhava sozinho. E ele reúne ali os discípulos para perto de si e começa então a interpelá-los. E eu pergunto para você, igreja, será que Jesus tinha necessidade de fazer essa pergunta? Será que ele tinha necessidade de inquirir os discípulos? De interpelar os discípulos? De querer saber? Quem sabe fazer ali uma pesquisa de Ibope rapidinho? E ele então pergunta para os discípulos da seguinte maneira: o que é que o povo está falando a meu respeito? O que é que eles estão falando? O que é que eles dizem? O que é que a multidão está falando? E Pedro, como sempre, se adianta, né? Juntamente com os discípulos, e começa a falar. Bom, na verdade, uns dizem que é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias, que reencarnou. Outros estão dizendo que é Jeremias. Outros estão dizendo que é alguns dos profetas. E tem, olha, Jesus, até gente dizendo que deve ser algum profeta que ressuscitou. Porque as coisas que o Senhor faz, ninguém fez antes. As coisas que o Senhor faz são tão poderosas que as pessoas estão impactadas. E aí Jesus, então, olhando, observando, de repente, e a pergunta que ele faz para os discípulos. Ele olha para cada um. Se preocupe, irmão. Vai ficar tranquilo. Acabamos de cantar que Jesus clareia, né? E que nós somos luzes. Então não se preocupe, não. E aí ele então, amados, ele vai e pergunta para os discípulos: e vós? E vós? O que é que vós dizeis a meu respeito? Eu quero saber o que é que vocês pensam de mim. Eu quero saber o que é que vocês dizem de mim. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus. Mas também sabemos que ele era 100% homem. Nem tudo em todo momento ele sabia. Havia coisas que ele precisava perguntar. Havia coisas, amados, que ele gostaria de saber. E eu quero dizer para a igreja que essa tem sido a preocupação da humanidade. Tantas pessoas, em todos os séculos, estão aí estudando, buscando, pesquisando, analisando acerca de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse profeta? O que dizem deste homem? Até mesmo os que não gostam de Jesus querem saber quem ele é. Até mesmo aqueles que não acreditam em Jesus querem saber quem ele é. Quantas palavras já foram faladas, quantas coisas foram ditas, quantas músicas foram cantadas sobre esse Jesus, quantas poesias compostas, quantas teses defendidas, quantos livros foram escritos, e a humanidade quer saber quem é este Jesus, que tem o poder de mudar vidas,
que tem o poder de transformar vidas. Quem é esse Jesus? Mas Jesus queria saber dos discípulos. O que vocês dizem que eu sou? Estou convosco há tanto tempo. Já estou convosco há tanto tempo. Vocês me conhecem. Não havia ninguém em Nazaré, na Galileia, na Judéia, que não conhecesse Jesus, amado. Que não tivesse ouvido falar desse Jesus. Certa vez, Jesus ali no templo, quando Jesus pregava, de repente alguém se levantou e disse assim: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não é Tiago, seu irmão? Não são suas irmãs? Não é ele que mora bem ali? As pessoas conheciam de Jesus. As pessoas ouviam falar de Jesus. Os cegos, até os cegos que não podiam ver, conheciam alguma coisa de Jesus. Mas Jesus estava interessado em saber o que aqueles que andavam com ele sabiam acerca dele. Quem dizes que eu sou? Essa pergunta, o Espírito Santo de Deus está fazendo para mim e para você nessa noite. Quem você diz que é Jesus? Muitas vezes nós dizemos Jesus é o poderoso, Jesus é magnífico, maravilhoso, Deus forte, né? E citamos todos os títulos que Jesus tem: Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Leão de Judá, Estrela da manhã, o Alfa, o Ômega. Conhecemos os títulos de Jesus. Mas será que nós conhecemos Jesus de fato e de direito? Porque eu fui confrontada com essa palavra. Sabe, irmãos? E aí, de repente, Pedro se adianta mais uma vez. E Pedro então fala, não uma palavra precipitada como era comum. Não uma palavra aleatória. Não uma palavra sem pensar, sem refletir. Não. De repente, Pedro abre a sua boca e na revelação profunda do Espírito de Deus, do próprio Deus, ele diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. É isso que tu és. Mas se nós sabemos quem é este Jesus, esse Cristo, transformador de vidas, que operou, que opera e que vai continuar operando milagres, por que então não somos impactados por esse Jesus? Por que então, amados, não somos transformados verdadeiramente como o Senhor quer que sejamos transformados? Por que então, amados? Hein? O irmão falava de manhã, o pastor Ed, sobre o dom da fé. E a Bíblia diz, em Hebreus, foi citado de manhã, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como conhecer a fé? Se muitas das vezes nós não conhecemos o verdadeiro dono da fé. Você sabe, amado, qual é o maior embate da igreja? É crer nesse Jesus. A maior dificuldade minha e sua é crer nesse Jesus. É acreditar de corpo, alma e espírito nesse Jesus. A maior dificuldade de Jesus, a maior dificuldade de Deus não foi criar todo o nosso sistema. Foi a coisa mais fácil que Jesus já fez. A coisa mais fácil que Deus fez. Foi a coisa mais fácil que o Espírito Santo de Deus realizou.
para criar 120 milhões de galáxias e mais de 120 bilhões de estrelas, de fauna e flora, de flores, de frutos, de animais silvestres e marinhos e toda a classe de seres viventes. Ele só disse: haja. Haja luz. Haja vida. Haja os céus. Haja. E ouve, amados. Só isso. Mas para ele me convencer de que ele é Deus, ele precisou ter muito trabalho. Ele precisou deixar de ser Deus e ser apenas um esperma. Entrar no útero, ovular, ser gerado pelo Espírito, nascer de uma virgem, crescer, ser amamentado, ser educado, ser instruído, viver a sua adolescência, a sua infância, a sua juventude, aprender as coisas que nós aprendemos, as mais simples, as mais básicas, crescer como homem, trabalhar, aprender o ofício do seu pai, ser rejeitado pela sua terra, pelo seu povo, pelos seus irmãos, pela sua família, ir ao Calvário, carregar a cruz, morrer, ressuscitar, para que eu e você acredite nele. Como foi mais difícil, amados. Quanto trabalho. E agora ele está no meio do seu povo. Está ali fazendo um trabalho maravilhoso. Está ali operando milagres. Está operando maravilhas. Está fazendo coisas tremendas, como diz o pastor Edson, extraordinárias. E os seus discípulos, amados, não creem que ele é o Deus vivo, o poderoso, o próprio Deus, a essência da vida, estava ali. Certa feita, quando ele se encontra com aquela samaritana, ela começa a dizer: estamos esperando o Messias. Não reconheceu o Cristo. Ele disse: olha, deixa eu te dar uma boa notícia. O Cristo, o Messias ungido que você está esperando, sou eu que falo contigo. E Jesus ali naquele momento, amados, eu acredito que quando ele parou e foi orar, ele foi pedir ao Pai: Pai, por favor, revela para eles quem sou eu. Revela para eles, Pai. Fala que eu sou o teu filho. Sou eu o Messias que eles estão aguardando desde a época dos profetas. Desde o princípio do mundo. Sou eu. Fala para eles, revela para eles, mostra para eles, revela para alguém, por favor. E de repente, quando ele pergunta, Pedro deixou o seu coração ser tomado por Deus e recebeu a revelação. O próprio Deus disse: olha, Pedro, esse que está diante de ti é o meu filho, é o Cristo ungido. A promessa viva está aí diante de ti, diante de vós. Quando Pedro abre a sua boca e fala, amados, Jesus então diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão. Quando nós estamos atravessando dias tão difíceis, nunca foi tão necessário, amados, conhecermos esse Jesus. Nunca foi tão preciso
Nunca foi tão urgente conhecermos quem é este Jesus, a quem cantamos e glorificamos, exaltamos e adoramos, amados. Você sabe por quê? Porque o maior embate da igreja é a incredulidade. A maior dificuldade da igreja, minha e sua, é a dúvida. Satanás, ele sabe disso. Ele sabe exatamente aonde ele pode trabalhar. O próprio Deus estava com Adão no Éden. Falava com Adão. Instruiu a Adão. Mas um belo dia, a serpente, ou melhor, Satanás, travestido daquela serpente, tomou aquele animal e disse então para Eva: não é verdade, não morrerás. Se ele disse que você morreria, ele está equivocado. Não é verdade. E Eva deu mais crédito à palavra de Satanás do que à palavra de Deus. E durante todo o trajeto, amado, não só do povo de Deus no passado, mas da igreja do Senhor Jesus, a maior dificuldade é essa. Há dias da nossa vida que nós estamos, com o nosso coração tão cheio de fé. E de repente vem um momento difícil, vem uma luta, vem uma prova, vem uma dificuldade. E a primeira coisa que nós fazemos é deixar de crer nesse Jesus. É deixar de acreditar nesse Jesus. É deixar de acreditar nas promessas desse Jesus. Ficamos abalados, choramos, murmuramos, reclamamos. Não queremos mais ser crente. Não queremos mais fazer a obra de Deus. E havia uma necessidade, amados, daquele povo, daqueles discípulos saberem quem era Jesus. E Jesus então pergunta para Pedro, pergunta para os discípulos que estão ali: que dizem vocês que eu sou? Porque nós, a igreja do Senhor nesses últimos dias, não somos uma igreja cheia de poder, cheia de autoridade. Por quê, amados? Porque um dia estamos em cima, no outro dia estamos embaixo, um dia estamos bem, no outro dia estamos mal. Não é assim que caminha a igreja do Senhor nesses dias? Desde os passados também, da mesma maneira. Não é dessa maneira? É dessa maneira, amados. Nós não damos ao Senhor Jesus a oportunidade devida para que Ele, amado, manifeste a glória que Ele tem para nós. O pastor Edson falou uma coisa muito interessante amanhã na escola. E eu havia escrito, eu achei interessante quando ele falou. Que o Senhor não nos fará vitoriosos. O Senhor já nos fez vitoriosos. Nós temos que conjugar o verbo da fé, amados. O verbo do futuro no presente agora. É agora, igreja. É agora que nós temos que conjugar o verbo da fé. Não é amanhã. Não é para a semana. Não é quando as coisas ficarem ruins. Quando as coisas ficarem difíceis. Não é não, amados. O Senhor nos deu o poder e a autoridade para nós fazermos infinitamente mais e melhor do que Ele fez. A autoridade de Deus, amado, está aqui. Foi legada à igreja do Senhor Jesus. Grandes homens da humanidade
quiseram saber quem é Jesus. A Bíblia diz que ele ocultou dos grandes e poderosos e deu esse entendimento para os pequeninos, para a sua igreja. E quando Pedro fala essa palavra e traz essa revelação maravilhosa, Jesus diz: bem-aventurado. Porque se nós não tivermos a revelação da fé, amado, nós não vamos fazer nada. Nós não conseguiremos mudar a nossa vida. Não conseguiremos mudar a nossa história. Não conseguiremos mudar as pessoas que estão em volta de nós. Não conseguiremos fazer a diferença, amado. Todo o trabalhar de Cristo, todo o sacrifício de Cristo, amados, é para dizer para mim e para você que Ele habita em nós. Ele habita em nós, amado. Ele nunca quis um lugar construído pela mão do homem. O desejo do Senhor Deus, toda a vida, foi morar em nós. Lá no Jardim do Éden, ele queria a companhia de Adão, porque era igual a ele. Mas quando veio o pecado, o desejo do Senhor era morar em mim, era morar em você, era morar na igreja que somos nós, era nos usar poderosamente, era usar a fé que Ele já nos deu, amado, para vencermos o nosso inimigo. A palavra da fé está em nós. A palavra da vitória está em nós. A palavra de poder, amado, está em nós, amados. E a vida do nosso inimigo, o trabalhar do nosso inimigo, é nos fazer duvidar do poder de Deus. É nos fazer duvidar do mistério de Deus. Do quanto Ele pode fazer, queridos. Das milagres, das maravilhas poderosas que o Senhor, amado, quer fazer através de mim e de você. Não tem barreira, não tem impedimento, não tem embaraço, não tem dificuldade. Não tem demônio, nem principado, nem potestade que possa impedir o trabalhar de Deus. Ele disse para Abraão na porta da tenda: não há impossível para mim, Abraão. Não há impossível, amados. Ele quer usar a fé que Ele nos deu. Não a fé natural. A fé sobrenatural que move montanhas. Quando Ele disse: olha, se vós tiverdes fé, como um grão de mostarda, tireis a esse monte, lança-te ao mar. E assim será feito. E muitas das vezes nós nos atribulamos com coisas tão mínimas, tão pequenas, tão ínfimas, e deixamos de crer no poder grandioso desse Deus. O salário que não saiu, o dinheiro para o aluguel, o gás que terminou, a comida que não tem, um parente que ainda não aceitou Jesus, alguém que está nas drogas, alguém que ainda não conseguiu ser curado. Coisas mínimas diante daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Ele disse: olha, Pedro, como tu recebeste a revelação do meu Pai, como tu entendeste o que eu quero fazer, como tu entendeste o que é que eu estou fazendo, quem sou eu. Sabe o que é que eu quero te dar? Eu quero te dar as chaves do reino do céu. Estou te dando as chaves do reino, Pedro. Estou te dando autoridade sobre demônios, principados e potestades. Estou te dando autoridade sobre doenças, sobre o mal, sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Entenda a igreja do Senhor. Quem é o Cristo? O Cristo que você aceitou, que mora em você, que está em você.
É poderoso para mudar toda a história. Não é para nós ficarmos chorando, amados, como se não houvesse solução para os nossos problemas. Ele é a solução. O Senhor falava para mim quando eu estudava, eu começava a chorar. Diga para o meu povo quem sou eu. Diga para o meu povo, para a minha igreja, que eu sou o Cristo. Eu sou o Senhor Jesus. Poderoso em obras. Poderoso em maravilhas. Nada é impossível para mim. Para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para mudar a história. Ele deu para mim, para você, a chave do reino. Tudo que a igreja ligar será ligado. Tudo que você ligar pela fé, igreja, será ligado no céu. Porque Ele está em você. Ele habita em você. Não existe impossível, amado. Não olhe para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua causa, como se ela não tivesse solução. O Senhor entregou nas tuas mãos. Ele entregou nas nossas mãos a chave. Pode ser que não estemos sabendo usar essa chave. Pode ser que nós, como disse o pastor Edson de manhã, não estejamos sabendo, amado, utilizar essa ferramenta da fé. Do dom de poder. Para fazer a diferença. Pode ser que nós não estejamos sabendo. Mas eu quero dizer para você que ela está na nossa mão. Viu, amados? Para abrir as portas do reino. Para abrir as janelas do céu, amados. Não há impossível para esse Deus. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Se a sua fé, nessa noite, ela está abalada, então procure saber quem é esse Jesus. Procure saber, procure conhecer quem é este Jesus. Ele está à porta, amados. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível, amados, receber dele aquilo que Ele tem preparado para nós. Não olhe para a sua dificuldade, não olhe para a sua enfermidade, não olhe, amados. Eu poderia contar testemunhos maravilhosos nessa noite. O tempo já foi embora. Mas a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu estava ali assentado, eu disse, Senhor, eu nem preciso pregar. O Senhor já falou essa noite. Falou através do presbítero Marcos, através do louvor, através da palavra, através de tudo que foi ministrado aqui nessa noite, amados. Falou através do irmão Iésio. Quando o Senhor disse que não nos dará a prova além daquilo que nós podemos suportar, é porque Ele está conosco vencendo. E eu quero te convidar nessa noite para fazer uma oração de fé. Eu quero te convidar para fazer uma oração de fé, amado. Para que você entenda que Ele venceu, Ele não vai vencer, amados. Ele não vai resolver o problema, Ele já resolveu. Ele não vai curar, Ele já curou. Ele não vai abrir as portas, Ele já abriu, amados. Põe a sua fé em ação. Eu aprendi uma palavra hoje e nunca mais vou esquecer. Sobre o nitrilo. Eu vou deixar para o irmão Edson explicar. E essa palavra, irmão Edson, gravou no meu coração. E eu fui para minha casa e eu disse, Senhor, eu quero ser o nitrilo de Deus. Eu quero ser essa força poderosa nuclear. Para no nome de Jesus quebrar todas as cadeias. Para no nome de Jesus romper todas as barreiras. Para no nome de Jesus fazer maravilhas. Está sobre ti, igreja, a autoridade do céu. Está sobre ti os dons do Espírito Santo de Deus. Está sobre ti o poder de Deus. Para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que Jesus fez.
Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos ao céu. Se está faltando alguma coisa, peça para Ele agora. Ele está aqui para te entregar. Ele está aqui para realizar o desejo do teu coração. Ah, mandagandara baixandras. Senhor meu Deus, amado Jesus, a oração que eu faço nessa noite, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre agora, Pai, a nossa mente. Espírito Santo, nos faz entender o teu poder e a tua palavra. Traz a revelação ao nosso espírito, Senhor, para que nós possamos entender o teu sacrifício. Quem é esse Cristo? Quem é esse poder e essa autoridade máxima, extraordinária, poderosa, gloriosa, no qual as portas do inferno não têm o poder? Porque o reino das trevas não tem poder, Senhor amado, contra a tua igreja. Pai, nos faz ter cheios do teu Espírito Santo. Eu te peço nesta hora, meu amado Pai, o Senhor que revelou para Pedro, o Senhor que revelou para Paulo, para Lutero, para os pais da igreja, o Senhor que revelou para Abraão a fé, revela para nós, Senhor. Revela para nós, Pai. Não nos deixa caminhar às cegas pelo caminho. Que nós possamos ser verdadeiramente uma luz para clarear as trevas. E que o Senhor possa nos tomar nesses últimos dias com poder e autoridade. E possa nos usar, Senhor amado, como nitrilo de Deus. Pai amado, eu te peço nesta noite, por aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor os fortaleça, meu Senhor. Que o Senhor se revele essa madrugada para a tua igreja. Que o Senhor abra, Pai, as paredes do nosso coração e coloque dentro dele, Senhor, o teu conhecimento perfeito. Pai amado, nesta noite, eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, pastor Edson.